Boa noite, pessoal. Mais um dia de live, sejam bem-vindos. Vamos lá, então. Hoje nós vamos falar sobre o caminho da mudança, que é um caminho longo. Por que é um caminho longo? Porque se eu falo que esse caminho acaba amanhã, acabou o meu benefício para mim mesma. Entendem isso? Eu preciso que fique muito claro na mente de vocês. A minha evolução, ela é contínua. Então, eu vou aprender muito com os 50 tons, mas eu vou continuar aprendendo com a vida. Então, qual a diferença de entrar para os 50 tons? A diferença é que você vai ter um outro olhar para os problemas. A diferença é que você vai ressignificar várias crenças na sua vida, vai entender algumas coisas e vai olhar para a vida de forma diferente e tomar outras atitudes. Mas a mudança, ela é inerente ao ser humano, é necessário que ela aconteça. Um cérebro que não sofre mudança é um cérebro doente, tá? O nosso cérebro precisa estar em atividade, ele não para nunca, nem quando dormimos. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre isso, que é o sono, e amanhã nós vamos falar mais um pouco sobre o sono também, tá ok? O que está acontecendo agora com o nosso cérebro a essa altura do campeonato? O nosso cérebro, ele tem um centro de recompensa, é chamado de centro de recompensa mesmo, tá? A criança tem isso muito ativado, que ela recebe, toda hora ela recebe doce, né? Faz isso, você vai ganhar aquilo, tem as competições e tudo mais. E o adulto, ele vai perdendo um pouco isso, que é preciso resgatar. O que o adulto faz para ativar o centro de recompensa? Normalmente come. É o mais comum, tá? Tem outras pessoas que vão para a bebida, para o fumo ou para o sexo. Mas o mais comum, tá? O que a maioria faz é ir para a comida. Às vezes nem está com fome, mas vai lá comer, porque o cérebro precisa entender que está sendo abastecida ali alguma coisa. Está produzindo ali alguma coisa nesse centro de recompensa. Nesse momento, para quem estiver fazendo tudo certinho, o cérebro já estava precisando de descansar e agora ele consegue voltar à rotina. Tá? Por isso que eu disse que era importante fazer todas as atividades, prestar muita atenção no que vocês estão fazendo aqui comigo, porque tem atividade que é muito bobinha, muito pequenininha, só que tem, assim, é avassalador para o cérebro, tá? Então, é importante fazer tudo. Para quem fez tudo certinho, teve momento de falar assim, meu Deus, não é possível, eu tenho tudo isso, não vou conseguir, eu estou muito errada. Teve momentos de se sentir mal, teve momentos de se sentir bem. Para quem está fazendo tudo, teve o pulsar. Então, teve uma queda energética, né, no pulsar, e agora a gente consegue retomar, entenderam? Nesse processo, pode ter acontecido aí confusão em relação a você, tá? O seu ego, ele pode ter brigado com você mesmo em alguns momentos e falado assim, mas a vida não é assim não, se fosse desse jeito ninguém viveria. Sabe aquelas reclamações que a gente faz tentando buscar uma desculpa para que a gente não faça? Tipo assim, garanto que a Daniele não faz isso tudo que ela fala. O que vocês acham? Eu estou em evolução, então é claro que eu também passo por esses processos no dia a dia. Entenderam? Outra coisa que vem muito na nossa mente, né? Quando o ego está brigando com ele mesmo. Não, isso não é assim, não, isso está difícil demais, eu cansei de mim, eu desisto de mim. Isso também é uma fala muito comum. Saiba que é o seu ego brigando com você mesmo, tá? Eu quero algumas perguntas aqui que também estão aí no PDF, tá? Primeiro eu quero lembrar você o seguinte, quando você pensar em desistir, não só da maratona, mas de qualquer coisa, eu quero que você lembre por que você começou. Seja o que for. Por que você começou e por que isso esfriou? Para você lembrar que é um mecanismo de defesa cerebral. Tá? E o mais difícil aqui, talvez, seja a parte do centro de recompensa. E qual que é? Parar de comer, parar de fumar, parar de beber, e depois atividade física. Começar a atividade física. São as 4 coisas mais difíceis.
tá? Para esse centro de recompensa que eu estou dizendo, tá bom? Porque tem gente que tem facilidade em várias... Tem gente que vai falar assim, não, atividade física para mim é fácil, parar de comer para mim é fácil. Então, cada um vai ter sua dificuldade. Eu estou dizendo para quem tem um centro de recompensa que não está muito organizado, essas são as 4 coisas mais difíceis, começando pela comida, ok? Mas é possível? Super possível. Só que nós temos que, além de ter a motivação, a gente tem que ter muito mais disciplina. Muito mais disciplina. E deixar a criança um pouco ter aquele limite. É você falar para sua criança assim, olha, eu me propus a fazer isso, então nós vamos fazer, vai ser bom para você. Fica calma aí que depois eu vou te recompensar. E a recompensa da sua criança, às vezes, é entrar numa roupa, às vezes é se sentir mais bonita, com mais disposição, tá? Então, a pergunta que eu quero que vocês respondam hoje aí no seu caderninho é, você já sabe como será a sua vida? Nós estamos desenhando a vida, não estamos? Nós estamos fazendo os contornos da vida, escrevendo a história que nós queremos ler. Agora, já é possível você definir o que você quer. Como que você quer que seja a sua vida? Pode sonhar. Sonhar alto e baixo dá o mesmo trabalho para o cérebro. Como que você quer? Outra pergunta. As condições mentais que a felicidade, o amor e a sabedoria trazem, vocês já sabem quais são essas condições? Porque eu estou falando aqui a importância de ser sábio, né? Que é refletir, que é raciocinar. A importância do amor e da felicidade. Você entende que essas 3 condições mentais, elas vão te trazer benefícios. Quais são eles? O que isso vai trazer para você? Não sou eu que vou responder hoje, não. É você. Anota aí no seu caderninho que nós vamos falar disso amanhã. Hoje, amanhã, a aula vai ser bem junta, tá? Outra pergunta. Como você pode usar a sua mente para fortalecer os seus estados cerebrais? Isso foi falado desde o primeiro dia de aula até hoje. Então, você tem que saber responder. Essa provinha é para a gente perceber aí que se você está tendo condições, né, de seguir adiante, está precisando de uma ajuda, você consegue responder essas 3 perguntas? Pode mandar para mim no privado. Responda as 3 perguntas, mas se responder errado, aí a gente vai rever algumas coisas. As perguntas estão no PDF, por isso que eu não vou repetir, para a gente não perder muito tempo, porque aqui nosso tempinho é pequenininho, tá bom? As perguntas estão aí no PDF, tá? Pessoal, então, a diferença de quem consegue fazer ou não alguma coisa está na atitude. Ah, mas ele teve mais ajuda, ah, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Cada um vai ter uma história para contar. Mas eu garanto a vocês que a decisão foi a atitude. A atitude e o foco e a paciência. Porque não é só ter atitude e falar assim, agora eu vou montar uma empresa X para mim. Ou agora eu vou procurar um emprego. E aí, amanhã você já está desanimado. Ah, isso vai dar certo. Não, todo mundo falou para mim que não vai dar certo, que isso não é bom, isso é desgastante. Entendem? Então, não teve foco. É você escolher uma coisa e seja o que for que acontecer, você concluir. Querendo ou não querendo. Fala para sua criança, você vai? Tô morrendo de preguiça, mas você vai? Isso é você estar no seu adulto, porque é preciso estar na criança, mas é preciso estar no adulto. Tem que estar nos dois. Se você também não tiver na sua criança, seu adulto vai ter dificuldade. Lembre o que é estar na criança? É você divertir sem sentir culpa, você tomar, por exemplo, a sua cervejinha, o seu vinho, ou o seu suco, ou namorar com o seu parceiro, né? Ter um sexo sem culpa. É você fazer coisas que você gosta, como a criança vai para o parquinho de diversão. Sem hora para acabar, sem culpa. Tá? Isso é estar na sua criança, isso é necessário, para que depois você não exploda, que a sua criança fica ali gritando, ela vai explodir na pior hora possível. Ok? E outra coisa muito importante agora, que eu sei que é uma coisa muito difícil, praticar a escutatória. Ao invés de falar mais, escutar mais. Quando eu dou esse tipo de palestra, as pessoas só aprendem. Não é vocês, não. Sou eu e todo mundo. Nosso cérebro capta pouco. Talvez o cérebro de uma pessoa muito ativa capta... Talvez não. O cérebro de uma pessoa muito ativa capta mais, né? Mas, normalmente,
ouve, né? Ai, fica empolgado, eu tô falando aqui, você fica empolgado, se emociona, mas isso se perde no cérebro, eu já expliquei isso também. Então, por isso que eu peço para ouvir mais vezes, para ler mais vezes o PDF, tá? Agora, eu preciso que vocês façam escutatório. Escutatório não é só ouvir o outro, uma leitura é escutatória, porque você está lendo e eu estou considerando aqui a mesma coisa. Adquira mais informação ao invés de falar. Se alimente agora. Agora começa a alimentar. Começa a ler bons livros, por favor, né? Selecione os bons livros. Ou nessa maratona, pelo menos leia os PDFs pelo menos 3 vezes cada um. Pelo menos 3 vezes cada um, porque é um investimento em você. É um estudo. Então, por isso que está sendo pedido para vocês o tempo todo que vocês façam isso, façam aquilo, leia, empenha, porque são 50 dias maratonando. Entendem? Então, peguem aí o PDF, leiam de novo para que isso comece a internalizar em você, para que você consiga fazer os movimentos, tá? Outra coisa, nós precisamos pensar o seguinte: eu racionalizo aquilo que eu quero, mas na hora da prática a minha criança dá birra. Então não deixa a sua criança dar birra, não. É você agora que vai conduzir isso. E aqui, novamente, eu vou falar, os termos, não dou conta, não estou conseguindo, ele não existe. Porque, de fato, ele não existe. É só você fazer sem conseguir mesmo. Entendeu? Eu ontem brinquei com a minha filha, ela falou assim, ela estava morrendo de sono, só que aí fala que não está com sono, né? Que chega a ficar, às vezes, nervosa, porque criança não gosta de dormir, fica segurando o sono. E ela disse para mim assim, mas eu não tô com sono. Eu falei, então deita sem sono mesmo, só deita, não precisa de dormir, não. Não precisa, não? Eu falei, não, só deita, eu quero só que você deita e fica lá. Ela apagou em menos de 1 minuto. É assim que nós agimos, pessoal. Só que como são coisas adultas, nós não percebemos, mas é a mesma coisa. Vou ali fazer atividade física. Não quero não vou não. Mas você precisa ir. Quando você começar vai ser bom. Quando você terminar vai ser melhor ainda. Essa questão de, olha, eu vou até fazer a expressão facial. A gente chega a fazer assim, ó, sabe? Aquele pedido de socorro, como se a gente estivesse assim, sofrendo muito. Então, para com isso. Se organize. O problema foram desculpas que eu ouvi. E se eu contar para vocês que eu ouvi da maioria, tá? Eu não consigo fazer alimentação saudável porque eu não tenho tempo. Como assim você não tem tempo? Você não come uma besteira? Mas eu peço no iFood. No iFood tem salada. É mais difícil fazer comida saudável. Quem disse? Não é não. Vou até dar uma dica aqui para vocês, porque é a maioria que está falando que está tendo dificuldade com essa comida. Pega um dia. Eu não tenho esse tempo. Gente, nós temos sim. Eu preparo minha alimentação da semana em menos de 2 horas. Só que eu gasto muito tempo, porque lá em casa é muita gente, tá? Então, 2 horas eu tô falando que é muito tempo. Todas as folhas ficam lavadas na geladeira, todas. Porque eu quero fazer um sanduíche, eu vou lá, pego, põe no pão, pronto, acabou. Porque eu não tenho tempo durante a semana. Todas as minhas frutas ficam lavadas. Eu não faço isso todo dia. Até eu como cenoura todos os dias. Eu gosto muito de colocar em sanduíche natural, tudo. Então ela fica ralada para a semana inteira, pronto. Eu não vou ficar ralando cenoura, não tenho condições de parar para fazer isso. Olha que coisa simples, olha o que nós estamos falando na live. Olha que detalhe que a gente está pegando para que você tenha uma vida organizada. Entenderam? Eu faço um suco todas as manhãs. Depois, quem quiser a receita, eu ponho lá no grupo. Todas as manhãs. Mas eu fico lá picando abacaxi, lavando couve, não. Eu pego, pico toda a couve, ponho em saquinhos. Eu compro saquinhos, rolinho de saquinho no supermercado. Ponho lá, nem meço, ponho uma porção de couve, um abacaxi, ponho gengibre, tudo que eu for jogar lá, eu ponho nos saquinhos. Eu pego meu saquinho, jogo no liquidificador, ligo. Enquanto eu tô ligando, eu tô tomando um café e é super rápido. Então, por que uma pessoa dá conta e a outra não dá? Todos dão. O problema chama-se preguiça, má vontade. Não é não dou conta, não existe não dou conta. Isso aqui acabou, o nosso vocabulário. Quem participa de 50 tons de cura não tem mais o vocabulário do que eu não dou conta.
Nesse sentido, não. Tá? A questão é, você tira 2 horas para ficar, às vezes, numa rede social deitado, para assistir algo na televisão que às vezes nem é tão benéfico. E não estou criticando, não, a gente tem que fazer isso mesmo, a gente precisa de lazer. Nós precisamos de lazer, viu? O ideal, inclusive, vou falar aqui uma questão para vocês, que é muito pouco falado no meio aqui. Nós achamos que precisamos trabalhar, acordar cedo, trabalhar o dia todo, porque isso é nobre. Mas o ideal seria nós termos mais tempo de lazer e descanso do que de trabalho. E isso não acontece aqui conosco. Então, não estou criticando, a gente tem que descansar. O dia que der para dormir tarde, que delícia, eu adoro dormir até tarde. Inclusive, prefiro trocar para dormir um pouquinho mais e trabalhar até tarde. Cada organismo vai funcionar de um jeito, né? A questão não é essa, a questão é que você fala que não tem tempo para coisas sérias. Para coisas não sérias, você tem tempo. Presta atenção e seja muito honesto com vocês, que vocês vão ver que é verdade. Até a atividade física, que tiveram pessoas que me falaram que não fizeram nem um dia, que eu fiquei assustada, porque eu falei 1 minuto. 1 minuto de corrida, não mais, nós não passamos disso. É claro que muita gente fez 40, 30, mas eu falei 1 minuto, pelo menos, né? Entendem que eu quero que vocês caiam a ficha de que vocês não estão andando e não estão melhorando porque vocês não estão permitindo que isso aconteça. E estou do lado de cá, assim, vibrando, tentando e falando para que você melhore. Ainda vou falar uma coisa, porque eu gosto muito dessa coisa pessoal e essa coisa, assim, próxima, né? Por isso que eu tive tanta dificuldade no online, gente, porque eu gosto muito da proximidade do aconchego. Eu tenho um hábito de oração. Todo mundo dos 50 tons está no meu caderno de oração. Então, eu me preocupo, eu quero a sua melhora, mas você tem que querer mais que eu. Ok? Então, vamos falar um pouquinho do sono, porque vai ser uma etapa importante que nós vamos passar. Eu vou falar só um pouquinho hoje, amanhã nós vamos continuar sobre o sono, tá? Porque a gente vai fazer um testezinho para a gente continuar falando. Qual que é o testezinho? É você hoje prestar atenção em quanto tempo você demora para dormir, se você dormiu e deitou logo, o que você fez logo antes de dormir, vai anotando aí seu caderninho. Se você ficou muito tempo no celular ou não, como que foi para você dormir? Então, eu quero que você anota hoje para mim toda a sua trajetória antes de dormir, tá? Pelo menos assim, antes de deitar, meia hora antes de deitar, o que você fez? Como é que foi sua noite? Quantas vezes você levantou? Se você não levantou, a que horas você acordou no outro dia? E como que foi que você acordou? Se acordou bem, se não acordou? Porque nós vamos continuar sobre isso amanhã. Hoje eu vou dar uma introdução para vocês, tá? O sono, ele alimenta. E eu não vou falar todas as dicas hoje, porque eu quero que vocês anotem sem fazer o que eu vou contar aqui amanhã, tá? O sono, ele alimenta. Ele é um alimento também, ele é muito necessário. Existem pessoas que adoecem porque dormem mal. Tem uma ligação com todas as doenças. Até estava lendo hoje um documentário falando que tem ligação com câncer. Não é só com câncer, é com todas as doenças. Diabetes, câncer, qualquer uma. O sono é muito importante. Por quê? Lembra que eu disse aqui para vocês que quando a gente corta ou quando a gente gripa, nós demoramos um tempinho, mas a gente usando o remédio ou não, nós vamos melhorar? Eu falei isso aqui para vocês, vou repetir. O tempo de gripe para o seu sistema neurofisiológico, ele é de 3 a 7 dias. Você tomando o remédio ou não. Por isso que na minha casa eu opto para que as minhas meninas não tomem, porque o corpo ele vai liberar recursos para que você se cure. Ok? Então, você tem uma dor de cabeça, se você dormir, essa dor de cabeça melhora. Mas você toma analgésico porque rapidinho você melhora. Nós temos esse hábito, é um hábito aqui do Ocidente. Mas o nosso corpo, quando ele atinge a onda delta cerebral, essa onda é a onda cicatrizante. É a que vai fazer com que você adoeça menos, tá? E como faz para eu atingir essa onda? Eu tenho que estar dormindo pelo menos 4 horas seguidas. Olha só para vocês verem. E eu preciso pegar o meu pico da minha pineal. O que é pineal? Eu tenho uma glândula que fica mais ou menos nessa direção aqui, próximo
atrás da cabeça. É uma glândula pequenininha, que o estudo dela é muito recente porque os cientistas tinham uma outra visão da glândula pineal. E aí nós liberamos melatonina. Melatonina é o hormônio do sono. Eu preciso desse hormônio para dormir, senão não durmo. E eu não produzo melatonina no claro. Por isso que cegos têm que tomar remédio para diminuir melatonina, porque fica no escuro o tempo todo. Essa glândula, ela é a única glândula que também ela consegue fazer uma transmissão, que eu vou falar disso amanhã, tá? Essa glândula precisa ser alimentada com melatonina. Então eu preciso dormir. Eu preciso ter boa noite de sono para minha saúde e minha disposição. Para minha saúde mental, para minha saúde emocional, para minha saúde física, para minha saúde sexual. Sem sono eu não tenho isso. Tá? Quanto tempo de hora, Daniela, nós precisamos? A média é 8, mas a média. Tem pessoas que vão dormir 6 e vão levantar ok. Tem até jogadores de futebol, eles fazem uma driblagem aí para poder ter um ânimo em relação a essas ondas cerebrais, tá? E tem pessoas que vão precisar de 9. Menos de 6 horas de sono, mais de 10 horas, já não é benéfico, tá? Mas de 6 aí a 9, 9 e pouco, é um tempo bacana para dormir. Depende do seu organismo. Eu preciso acordar cedo? Depende. Eu preciso dormir cedo? Depende. Só que, se eu dormir 1 hora da manhã, eu prejudico a minha produção para a glândula pineal, porque o pico da glândula pineal é 2 da manhã. Como que o meu organismo sabe? O meu organismo tem uma inteligência que ele sabe. Vou explicar para vocês como. Já viram que os pássaros, eles voam retinho? Como que vocês acham que eles fazem isso? Pela glândula pineal. Os golfinhos, os peixes, eles não comunicam a não ser pela glândula. Nós temos condições de absorver isso através da glândula pineal. Então, a glândula pineal, ela entende quando o dia está caindo. É por isso que quem tem síndrome do pânico, quem já deu síndrome do pânico aí, vai conseguir falar para mim que é isso mesmo. Quando dá tipo 5, 6 horas, começa a dar uma depressão, porque a sua glândula pineal sabe que desceu energeticamente, a Terra ela passa por uma queda, né, energética. Então, as águas do mar, o mar, ele vai começar então a ceder. Entenderam? Isso tudo é uma questão de onde nós vivemos, do nosso planeta, tá? E isso interfere em nós. Claro que interfere, está tudo ligado. Aí interfere no seu sono, porque a sua glândula sabe mais ou menos, e horário de verão não conta também não, porque a glândula sabe o horário do pico da pineal, que é por volta das 2 da manhã, tá? É tão importante que eu trouxe esse assunto, porque as pessoas não têm a noção da importância de dormir. Então, às vezes você está engordando porque você não dorme. Ah, mas dormir demais engorda? Dormir de menos também. Entendem? Então, às vezes você está aí com uma gripe que nunca sara, com um sistema imunológico muito baixo, porque você não dorme. E nós estamos passando por uma era de Covid, e Covid só vai pegar quem tem o sistema imunológico baixo. Mais importante ainda, nós dormirmos. Tá ok? Então, hoje eu quero deixar para vocês o seguinte, essa observação em relação ao seu sono, como é que funciona, tá? E em relação à maratona, como está indo a sua maratona? Você está conseguindo ser determinado, tomar as suas decisões? Você está conseguindo colocar o seu adulto para trabalhar, racionalizando mais as coisas que estão acontecendo, tendo mais empatia com as outras pessoas e mais amor? Descreve para mim. Deixa a gente acompanhar vocês, tá? Preocupem-se com o sono e preocupe-se em fazer uma retrospectiva aí de tudo que a gente falou, de tudo que nós vivenciamos aqui nos 50 Tons para a Cura, para você ver em que nível você está. Se a gente já pode passar para a próxima etapa. Que nível você se encontra agora? O seu ego já brigou muito com você ou não? Você já passou pelo processo da vergonha de olhar para você e falar, caramba, eu sou assim, eu não tinha percebido ainda. Como é que está isso aí em você? Faça essa observação e faça a observação do sono. Amanhã vamos falar detalhadamente do sono, fora o assunto, né, que está no PDF. Vamos também falar detalhadamente do sono para dar para vocês recursos naturais
para que vocês consigam dormir bem. Ok? Estamos combinados? Então eu quero fechar essa noite desejando a vocês garra, determinação, empatia e principalmente atitude e um movimento em direção àquilo que você almeja. A essa altura da maratona você já consegue fazer. Então, um grande beijo.